Ok, gente, sejam muito bem-vindos. Então, eu sou o professor Alexandre Donato e esta é mais uma aula de geografia. Vamos dar uma olhada aqui no nosso objeto do conhecimento, né, e o nosso detalhamento. O objeto de conhecimento, então, da aula número 2 é a hegemonia europeia na economia, na política e na cultura. O detalhamento, a ascensão econômica da Itália, França, Alemanha e Reino Unido, todos aí países da Europa, né? Vamos lá para a aula, então? Ok, gente, então o que nós estamos vendo aqui nessa foto maravilhosa, uma foto histórica, não é isso? Uma foto aí em tons de sépia. Nós estamos vendo aqui um equipamento tecnológico de uma época passada, né? E é um equipamento importante, tá? Esse equipamento se refere aí à Revolução Industrial. Então, apesar de ser um equipamento antigo, lá naquele momento ele era um equipamento altamente tecnológico que cumpriu lá a sua missão, não é isso? Vamos dar uma olhada então, vamos falar primeiro sobre a indústria mundial. Então nós estamos vendo aí que a Europa teve pioneirismo na Revolução Industrial diante do mundo, não é isso? Ok? Então, a liderança mundial no setor industrial sempre veio da Europa, tá bom, gente? É importante saber isso. E aí Reino Unido, França, Alemanha e Itália foram e são os países que ainda se destacam na Revolução Industrial ou como setores importantes da indústria na Europa, ok? Então eles abrigam lá os principais centros e regiões industriais que são compostas lá por parcelas do espaço mais dinâmica ou as parcelas mais dinâmicas da economia europeia, ok? Vamos continuar aqui, vamos dar uma olhada num mapa da Europa para a gente entender direitinho quais são essas principais regiões que lá estão, né? Então nós estamos vendo aqui o principal eixo são as manchas maiores e estamos vendo aí que nós temos França, Alemanha, o Reino Unido lá em cima, não é isso? E aí nós temos ali também outras regiões. Então onde estão as manchas maiores aí, nós temos uma maior concentração de atividades industriais na Europa. Então essas são as principais regiões industriais. Primeiro, agora vamos visitar uma por uma dessas dos 4 países. Vamos dar uma olhada na questão referente ao Reino Unido, tá? Então aí nós temos as 4 das principais cidades industriais do Reino Unido. Nós temos ali Londres, né, com seus famosos ônibus vermelhos de 2 andares, ali um mais moderno. Birmingham, Glasgow e Liverpool, né, são cidades altamente desenvolvidas, não é isso? Vamos dar uma olhada onde fica e depois a gente vai entender o porquê que a gente vai sempre ver esse mapa e a relação dele, a relação espacial dele com o restante do mundo, né? Vamos ver aí o Reino Unido na Europa e no mundo, aí temos o mapa mundial. Vamos ver agora a Europa e dentro da Europa, ali, né, nos limites da Europa, vamos ver o Reino Unido. Lá apareceu de vermelhinho ali em cima, tá? Então vamos falar um pouco sobre a ascensão econômica do Reino Unido. A Inglaterra foi o primeiro país industrializado do mundo, né? Todo mundo sabe disso. Então lá nós tivemos, na Inglaterra, uma grande soma, né, uma enorme soma de capital lá na primeira Revolução Industrial. O que contou a favor da Inglaterra naquela época? Como estamos vendo aí, a alta quantidade de carvão mineral. Se você se lembra, o carvão mineral era importante para ser queimado e tocar as máquinas, né? As principais eram a vapor. Nós tínhamos ainda lá a questão da burguesia, né? Que no poder, a burguesia estava no poder, concentrada naquela região, e aí nós tínhamos a mão de obra barata e nós também tínhamos um desenvolvimento tecnológico voltado para a indústria, que era maior naquela região. Então esses 3 pontos fizeram com que a Inglaterra fosse favorecida nessa questão da industrialização à época. Sobre ainda as principais regiões industriais no Reino Unido, nós vamos ver aí que nós tínhamos, deem uma olhada no mapa,
as famosas regiões negras. E por que essas regiões eram chamadas de regiões negras? Por conta da alta queima do carvão, tá? Não só da presença do carvão em estado bruto, mas da queima, o que fazia com que a fuligem do carvão estivesse sempre no ar e tudo tomava lá um aspecto enegrecido por conta da cor do carvão. Então nós tínhamos lá Manchester, Liverpool e Glasgow, que eram as chamadas regiões negras. O atual eixo entre a Grande Londres e a Grande Birmingham também tinham levavam essa alcunha aí de região negra, não é isso? E aí nós vamos ver ainda aqui uma outra questão. A industrialização explodiu lá naquela região e depois nós tivemos um déficit, né? Então é do boom ao bust, ou seja, do boom, esse primeiro termo se refere a uma explosão positiva, não é isso, nas atividades econômicas, e o burst se refere à queda, não é isso? Então a gente ouve falar muito isso também quando estamos tratando aqui dos ciclos da borracha. Então vamos ver lá. O que causou o burst ou a queda do poder industrial do Reino Unido? Primeiro, o prejuízo pelas guerras. Então nós tivemos aí ao longo do tempo várias guerras, dentre elas guerras mundiais, não é isso? Mas outras guerras também atrapalharam bastante aí na evolução, na continuidade da evolução do poder industrial do Reino Unido exclusivamente. Nós também tivemos a modernização do Japão, dos Estados Unidos, da América e da Alemanha, que passaram então a concorrer com o Reino Unido, baixando, não é isso, o poder econômico do Reino Unido, que antigamente era o único industrialmente favorecido. E atualmente nós temos o Reino Unido como a sexta economia do mundo. Essa foi uma projeção que o Fundo Monetário Internacional fez ainda em 2023. A gente vai falar um pouquinho agora sobre as principais marcas industriais do Reino Unido. E aí, como na geografia, nós estudamos as questões da globalização, da mundialização do capital, nós vamos ver que essas marcas que são fabricadas lá no Reino Unido, elas chegam até nós aqui e fazem parte do nosso cotidiano. Uma delas, a AstraZeneca, ficou muito famosa aí durante o período da Covid, não foi isso? Das vacinas da Covid que chegaram aqui. Nós temos também o Shell, que trabalha com petróleo, com combustíveis, então você deve conhecer aí postos da Shell. Se não tem aí no seu lugar onde você mora, talvez cheguem aí óleos para motor e outros, né, derivados de petróleo, e você vai ver que está lá a marca Shell. E a Unilever. A Unilever, tá, é uma dessas marcas muito famosas aí, especialmente para produtos de higiene pessoal. Geralmente a gente pega aí um sabonete, um shampoo, a gente vai ver que independente daquela marca fantasia que aparece ali no rótulo, você vai ver o fabricante, geralmente é Unilever. Bastante coisa da Unilever chega até a gente. Isso para você avaliar aí o poder da indústria lá da Europa, nesse caso específico dessas que nós citamos, lá do Reino Unido. Vamos dar uma olhada então agora na França, tá? Então a França é o segundo país que nós vamos visitar aí, tratando desse corredor, né, desses principais pontos da indústria na Europa. E aqui a gente vê esse conjunto de fotos. Estamos vendo ali Paris, estamos vendo Lyon, Toulouse e Marsella, né? Então as 4 fotos aí você pode observar, nós temos esses rios maravilhosos aí. Na verdade, em mais que uma foto é o mesmo rio, mas aí sempre com esse corredor da logística, né, da hidrologística presente. Vamos dar uma olhada na posição da França, né, dentro da Europa no mundo. Observem lá, então, o mundo novamente. Depois, como eu já falei, vou explicar para vocês porque que eu quero que vocês prestem atenção a essa localização. E ali em vermelho nós temos a França. Como é que se deu a ascensão econômica da França? Bom, aí temos o início da industrialização na França, que se deu lá a partir da Revolução Francesa de 1789, lá no século XVIII,
E no início do século XIX, nós temos uma França já estabilizada politicamente, depois de todas aquelas contendas que chegaram à Revolução Francesa, né? E aí, depois de estabilizada politicamente, a burguesia toma o poder lá na França e toma o poder, e aí as coisas começam a caminhar também no sentido da industrialização. Vamos dar uma olhadinha no mapa aqui, e a gente vai falar daqui a pouco sobre duas regiões, primeiramente, que é esta que está aqui em cima. Aqui está escrito Norte Passo de Calais. Lá na França se fala Nord-Pas-de-Calais, tá? E nós vamos falar também aqui de Lorena. Eu vou aproveitar para vocês olharem para esses dois pontos aqui, que a gente vai falar logo mais. Então aqui vamos continuando nesse enredo das localizações aí das regiões onde a industrialização é mais forte na França. Vamos ver aí então mais alguns detalhes sobre a ascensão econômica da França, principais regiões industriais pioneiras, ou seja, que começaram com o processo de industrialização, são Lorena, que nós vimos lá, que eu circulei, e Nord-Pas-de-Calais, ok? Se a pronúncia estiver errada, o mapa não está. Essa é uma frase tradicional dos professores de geografia. Então essas regiões eram anteriormente essas regiões eram ricas em carvão e minério de ferro, o que favorecia o estabelecimento logístico das indústrias, e atualmente essas reservas de carvão e de minério de ferro estão praticamente esgotadas. Então lá, quando começou o processo de industrialização, essas regiões eram ricas nesses dois itens aqui, essenciais para a produção, e atualmente estão esgotadas as reservas, tanto de carvão como minério de ferro. Isso fez com que a indústria migrasse para outras regiões da França. Como a gente vai dar uma olhada agora no próximo mapa, você vai ver que vão aparecer aqui as regiões de Lyon, é isso que eu pedi para vocês observarem lá no primeiro mapa que projetamos, e aqui também a região de Marsella, tá? Então esses dois lugares, eles acabaram evoluindo por conta da necessidade de uma redistribuição aí das indústrias, como a gente vai ver das principais regiões das indústrias atualmente lá na França. Então nós temos o Paris ali, a Paris do Rio Sena, a Marsella do Mar Mediterrâneo, a Lyon do Rio Ródano e Le Havre do Oceano Atlântico. Observa o seguinte, que para fins de logística industrial, especialmente antigamente, antes de toda a logística que se faz através de aviões no transporte de produtos industrializados nos dias de hoje, eram muito importantes os rios e os cursos d'água de forma geral, né? Tanto os oceanos, mares e outros cursos d'água que dessem a possibilidade do escoamento e recebimento de recursos naturais e escoamento de produtos manufaturados, não é isso? Então, era muito importante estar próximos de cursos d'água para utilizar lá navios para o transporte. Vamos continuar aqui ainda sobre essa questão das principais... sim, deixa eu só falar. Atualmente a França é a 7ª economia do mundo, tá? Também como projeção aí do FMI para o ano de 2023. São grandes marcas lá da indústria francesa. A Bic, todo mundo já pegou uma caneta Bic na mão, eu tenho certeza, que além de papelaria, né, dessas canetas que eu estou falando, também produz produtos de beleza, fabrica produtos de beleza. A L'Oréal, que é de cosméticos principalmente, todo mundo vê aí a L'Oréal, né, catálogos da L'Oréal, propagandas da L'Oréal, sempre se referindo, né, sempre fazendo um paralelo aí com as questões de tratamento estético. A Peugeot, que é de automóveis, né, me lembro de um humorista que chama de Peguete, o nome dessa marca, mas é a Peugeot, aquela do leãozinho. E também, gente, ó, Carrefour, que é a indústria e comércio de alimentos, que é uma rede de supermercados
muito famosa, tá? Então, nos lugares que temos mais população e maior poder aquisitivo, sempre nós teremos aí 2, 3, 4, 5 supermercados da rede Carrefour, que é de origem francesa. Vamos dar um pulo lá na Alemanha. Estamos vendo aí fotografias também de centros industriais. Nós estamos vendo aí Berlim, Hamburgo, Munique e Köln. Observe também a presença de rios aí nessas cidades, nesses centros industriais. Vamos dar uma olhada onde a Alemanha fica, lá na Europa, não é isso? Aparece sempre aqui a Europa de azul e a Alemanha vai aparecer ali de vermelho. Vão fazendo as conexões aí, se recordem das outras regiões que vimos, daquele primeiro mapa que nós vimos na aula, tem um corredor aí, né? O corredor da indústria na região da Europa. Então esses países estão ali numa sequência praticamente emendados. Sobre a ascensão econômica da Alemanha, nós podemos dizer que a arrancada foi a partir de 1870, século XIX, portanto, né? Apesar de ser a maior economia mundial nos dias de hoje, ela se industrializou depois do Reino Unido, que é a 7ª maior economia mundial, e depois da França, que é a 6ª maior indústria, né, setor industrial, a 6ª maior região industrial ou país industrial lá da Europa. As principais indústrias lá da Alemanha estão nos setores de automóveis, engenharia mecânica, engenharia química e setor elétrico, tá bom? A gente vai falar depois de algumas marcas, você vai reconhecer. Vamos dar uma olhada aqui numa região importante da indústria na Alemanha. Então nós temos ali a região da Renânia. O que seria a região da Renânia, né? Ela é uma região que está situada às margens do rio Reno, por isso que a região ali banhada pelo Reno é chamada de Renânia. Então observa que quando a gente fala nas possibilidades logísticas, nós temos aí na região da Renânia alguns fatores que são facilitadores para a indústria, não é isso? Que fatores são esses? Um que temos enfatizado, que é o escoamento da produção, justamente por conta dos rios, e isso lá desde o período mais histórico, antes da utilização dos aviões, né, como eu tinha falado para vocês num outro momento. Nós também tínhamos lá e temos uma grande oferta de recursos minerais, nesse caso carvão, e também uma população elevada. Quando há uma população elevada, há sinal de que há uma grande atividade fomentadora do capital, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, só para lembrar, atualmente a Alemanha é a 3ª maior economia do mundo, segundo também o FMI, lá em projeções para 2023. Gente, quando a gente fala nessa questão de superpopulação ou de grande população e a relação que isso tem com o capital, com a circulação de capital, nós sempre lembramos do exemplo do estado do Amazonas, tá? Que é uma realidade nossa aqui. Então, enquanto que a nossa capital, Manaus, que tem o único centro industrial, polo industrial do estado, né? O maior e mais significativo, quase total da atividade industrial. Manaus aqui concentra mais de 2 milhões de habitantes, o segundo maior município do estado do Amazonas comporta lá pouco mais de 100 mil habitantes. Então você vê que essas questões relacionadas à presença do capital também juntam pessoas ali interessadas em emprego, interessadas em maior aquisição em termos de salário e etc. Não é isso? Isso aconteceu lá, então conforme nós estamos dizendo aí, segue essa lógica. As principais cidades industriais da Alemanha são essas que nós estamos vendo aqui. Então nós temos Essen, Dortmund, aqui muda um pouco a pronúncia, né? Frankfurt e Berlim, que inclusive é a capital da Alemanha. Volto a dizer, se alguma pronúncia estiver errada, não tenho dúvida de que o mapa está certo, tá bom, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas das principais marcas, né, das indústrias alemãs. Então, quem nunca ouviu falar da BMW?
motos, automóveis. Quem nunca ouviu falar da Mercedes-Benz, né, que fabrica caminhões e fabrica também carros de luxo? E a Volkswagen, gente, um carro que é muito famoso aqui do Brasil, inclusive foi fabricante do Fusca, né? E a Audi e a Porsche, por exemplo, que são fabricantes aí, a Porsche principalmente, de carros de alto valor, não é isso? Então BMW e Porsche aí são as marcas, também a Mercedes-Benz, enfim, todas, né? Tem modelos de carros que são bastante carros, mas veja só que a indústria é predominantemente automobilística em nível mundial. Vamos agora para a Itália, e a pronúncia muda, né? A gente tem que ser multilingüe aqui para dar conta, mas enfim, em italiano é um pouco mais tranquilo. Vamos dar uma olhada aí, nós temos 4 centros industriais lá na Europa. Roma, famosíssima, Milão, nós temos ali Nápoles e temos Turim. Vejam que são cidades altamente desenvolvidas, né? Cidades belíssimas da Europa. Vamos dar uma olhada na localização da Itália lá na Europa. Ali apareceu de azul a Europa, vai aparecer ali a Itália, a famosa bota, né? Ela tem um formato de uma bota, não é isso? Como é que se deu a ascensão econômica da Itália, gente? Vamos ver aí. A industrialização da Itália é considerada tardia por conta da antiga fragmentação do seu território. Então, apesar de ser um país, a Itália era fragmentada, ela tinha diferentes comandos ali, eram territórios bem divididos com autonomia. Então, eles não tinham uma única regra geral, e isso retardou um pouco a industrialização do país por conta de ter retardado um pouco a padronização, né, de todas essas sub-regiões. A união total da Itália ocorreu só em 1870, né, comandada lá pelo Conde Cavour, que era primeiro-ministro de Piemonte. Nós vamos falar lá de indústrias automobilísticas, tem um carro da Fiat, que é lá da Itália, que se chama Piemont. A porção norte da Itália industrializou-se primeiro, e a porção sul só foi se industrializar após a Segunda Guerra Mundial. Tá? Vamos continuar com alguns detalhes aqui sobre ainda sobre a ascensão econômica da Itália. O país foi um dos membros fundadores, vejam só, de 2 instituições muito famosas. Uma delas, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, e também da Comunidade Econômica Europeia. Observem aí o valor histórico dessas 2 instituições, como a gente vai ver agora. Essas comunidades, gente, elas são consideradas as antecessoras da atual União Europeia. Então, essas 2 instituições, elas são lá o início, o pontapé inicial, o início da história da União Europeia, que é um dos mais poderosos blocos econômicos da nossa história. Atualmente a Itália é a 8ª economia do mundo, tá? Então é o 8º país mais rico. São dados também do FMI para 2023, ok? Vamos dar uma olhada aqui nas principais cidades industriais da Itália. A gente observa aqui que a norte, né? Só lembrando desse detalhe aqui, tá bom, gente? É sempre bom a gente lembrar. Então, norte, sul, leste e oeste. A norte, se a gente for dividir aqui em 2 partes, nós temos Turim, nós temos Milão e temos Gênova. Aqui nós temos Florença e aqui nós temos Nápoles, tá? Nessas regiões aqui, e são também, nos dias de hoje, importantes. Então, observem que nós temos mais essas 2 regiões que fazem parte ali do que seria uma posição um pouco mais ao sul, especialmente ali Nápoles, e que participou aí dessa segunda parte da evolução industrial na Itália. Vejam só grandes marcas italianas e que fazem parte do nosso cotidiano. Temos aí
Ferrari, Lamborghini e Fiat, tá? Então são 3 marcas de automóveis muito famosas. A Ferrari e a Lamborghini só produzem carros de altíssimo valor, não é isso? Já a Fiat, nós temos aí vários tipos de carros considerados populares que estão aí mais próximos da nossa realidade, né, da maioria de nós. Então, além da indústria de automóveis, nós podemos observar aí que na área de alimentos, nós temos Parmalat, Nutella, temos Kinder, né? Os famosos Kinder Ovos, daqueles chocolates. Nós temos a Nutella, que é aí um doce que está na boca de todo mundo, literalmente, ou pedindo ou ingerindo. E nós temos também a Parmalat que inclusive patrocinou times de futebol aí do Brasil, né? É famosa não só por conta da sua marca estampada em caixas de leite, por exemplo, mas também em camisas de futebol de times brasileiros. Nós temos também a Pirelli. A Pirelli é uma marca de pneus e também trabalha com químicos, mas aqui no Brasil ela aparece mais como pneus. Inclusive, são alguns dos pneus de maior qualidade, né, e portanto mais caros, que são comprados aqui do Brasil. E na área de moda, nós temos Prada, só algumas, tá? Gucci, Giorgio Armani. A Prada lá, se você lembrar daquele filme, O Diabo Veste Prada, você vai ver a importância que ela tem no mundo da moda. Se você for olhar ali a Gucci, você vai ver aí que os caras do rap, do trap, sempre estão usando aqueles cintos Gucci, aquela roupa toda estampada também da Gucci. E a Giorgio Armani tem um dos melhores perfumes também, além de roupas do mundo, que é o Acqua di Gio, né? Não sei se você conhece, mas é muito bom. Também tem um detalhe, nós temos aqui, ainda na cartela anterior, um lembrete de que existem outras marcas que são muito famosas, não são só essas, tá? São marcas aí que estão um pouco menos em voga no nosso conhecimento, mas que muitas outras pessoas conhecem. Vamos dar uma olhadinha num dado interessante agora, vamos localizar esses 4 países que nós falamos, que fazem parte lá do corredor industrial na Europa, como que eles estão aí no mundo. Nós já falamos a posição deles entre o ranking dos 10 maiores do mundo, mas agora dando uma olhada aqui, a Alemanha, então, tem um PIB de 4,43 trilhões de dólares americanos, né? O PIB é anual, Produto Interno Bruto. Esse US, esse cifrão, quer dizer United States Dollar, tá? Então essa é uma medida internacional, o dólar é utilizado sempre para fazer essas comparações. Nós vemos ali em 6º lugar o Reino Unido, que também falamos sobre eles. O PIB é de 3,33 trilhões de dólares. A França está em 7º lugar, com o PIB de 3,05 trilhões de dólares. E a Itália está em 8º lugar, com 2,19 trilhões de dólares. Observe aí que o nosso Brasil está entre os 10 maiores produtos internos brutos do mundo, com 2,13 trilhões de dólares, mas não quer dizer que nós sejamos os 9º cidadãos mais ricos do mundo, não é isso? Então vamos lá. Agora vamos dar uma olhada nesse mapa que eu deixei aqui para o final, e eu vou justificar por que eu estava falando da necessidade de mostrar para vocês a posição da Europa e dos países ali. Vamos completar esse mapa com os maiores PIBs do mundo, tá? Então você sabe aí onde é que está a linha do... Vou aqui para a nossa tela. Você sabe onde é que está a linha do Equador aqui, né? Então ela passa mais ou menos por aqui. Observem o detalhe. Dos 10 maiores produtos internos brutos do mundo, pelo menos 9 deles ficam no hemisfério norte. Aqui, dentre os 10, nós temos o Brasil, que figura entre os 10 maiores produtos internos brutos do mundo. Lembrando que o Brasil ainda tem um pedacinho aqui
que está no hemisfério norte, tá? Maior parte do Brasil está no hemisfério sul. Tá ok? Gente, essa foi a nossa aula. A gente se vê aí na próxima ocasião.